Nessa aula, nós vamos falar sobre a pronúncia básica do inglês. Obviamente, terá a parte 2, caso vocês queiram a parte 2 sobre esta aula de pronúncia. É só colocar nos comentários que eu vou fazer a parte 2 e talvez a parte 3 para auxiliá-los com o inglês. Meu nome é Rafael, já dou aula há 15 anos, já fui coordenador da WhatsApp, já dei aula em mais de 10 escolas aqui da cidade de São Paulo. Gosto muito do que eu faço. Nesta aula, nós vamos falar sobre algo muito importante que é a pronúncia, pessoal. Por que a pronúncia é muito importante? Porque com uma pronúncia de qualidade, você se destaca. E esses são os sons mais importantes do inglês. Existe a diferença entre você ter um sotaque e a diferença entre falar errado. Nós vamos sempre dar preferência para falar de maneira correta. Então, a pronúncia básica do inglês, os sons mais importantes, nós vamos falar nesta primeira parte. Ok? Então, vamos para o objetivo da aula. O primeiro objetivo é falar inglês com clareza. Segundo, ser entendido de verdade. Terceiro, corrigir erros comuns de pronúncia. Não é vocabulário, tá? É o som. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa fica muito preocupada em falar, 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 ter vocabulário, mas se você não conseguir pronunciar de maneira firme, correta, se você não tiver uma pronúncia de qualidade, fica muito mais difícil de você ser entendido. Isso é algo que eu gosto de falar bastante. Então vamos lá. Let's do it, everybody. O erro mais comum: falar inglês com som de português. O inglês tem sons que não existem no português, obviamente. Se você corrigir isso, a sua evolução vai ser mais rápida. Por que que nós temos essa tendência? Porque o português ele tem um ritmo diferente do inglês. Pense comigo, você vai escutar um samba e um heavy metal. A primeira coisa que você vai perceber, né, entre o samba e o heavy metal é que o ritmo é diferente. Então, só pelo fato de você entender que o ritmo é diferente, você já está um passo à frente. Logicamente, eu não estou falando de ritmo agora, não estou falando sobre entonação, mas isso é algo muito importante que a gente vai falar nas próximas aulas. Como foca na pronúncia, vamos lembrar que a pronúncia do inglês, nós temos sons que são parecidos com o português, mas temos sons que são característicos do inglês porque tem um ritmo diferente. Eu vou falar uma palavra muito simples aqui para vocês, a palavra forever. Então, esse fur, que é do inglês norte-americano, inglês canadense, estadunidense, esse forever, com esse R bem destacado, quando você fala em português com som abrasileirado, nós vamos falar com som de fó. Então, nós vamos dar o mesmo ritmo, forever. Só estou adiantando um pouco esse assunto que nós vamos falar sobre entonação no futuro, para vocês terem para vocês terem uma perspectiva. Essa era a palavra. You need a perspective. Vocês precisam entender que o ritmo do inglês é diferente do português. E falando sobre a pronúncia, vamos falar sobre um dos sons mais importantes do inglês. Lembrando que não estou falando de ritmo, mas lembre-se do ritmo que o português é diferente do inglês. Portanto, o som das palavras, das frases, eles vão ter sons característicos. O primeiro som é o som de TH. Como é que funciona esse som de TH, pessoal? Vamos lá, let's do it, everybody. Você vai colocar a língua entre os dentes e você vai assoprar. Ah, mas se for um som difícil, você fala para ele, mas professor, é um som difícil, é muito esquisito, me sinto besta fazendo isso. Então, coloca a tua língua atrás dos dentes de cima. Atrás, não é no céu da boca, é atrás. Né? E assopra. Think, não é think, é think, pensar. É this, não é this. Som diferente, mais clareza. Então você pode soprar e vão ter sons, como no caso do this, você vai usar a voz na hora de pronunciar. Olha que interessante. Eu usei minha corda vocal. This. Só que se eu usar eu não estou usando a corda vocal. O ar está passando direto, sem vibrar.
as minhas cordas vocais. Então vai ficar thank. Então o primeiro é thank, o segundo é this. Esse é um dos sons mais importantes. Quer dizer que todo mundo pronuncia dessa maneira, pessoal? Não, nativo às vezes não pronuncia dessa maneira. Mas vamos focar em falar de maneira correta. A prática do TH, vamos repetir juntos. Let's do it together, ok? Think, thank, this, that. Então a gente fala devagar no começo e depois a gente acelera. Think, thank, this, that. Ok? Think, thank, this, that. Muito importante pronunciar isso de maneira correta. O segundo som é o R americano, ok? Aquele R meio caipira, do interior. O que acontece com este R? Os seus lábios ficam nesta posição, ok? Então vamos lá. E a tua língua, ela se movimenta. A ponta da sua língua faz isso aqui, ó. Por exemplo, let's take a look. Red, bright, car. Pode ser também um R leve, like ou pode ser um pouco mais forçado, não tem problema. Do tipo red. Lembrando, ok? A tua língua ela precisa se movimentar e a ponta da língua ela aponta para o céu da boca. Ele não vai totalmente para trás, mas a sua língua precisa se mover desta maneira. So remember, red, vermelho, right, direito, right, ou certo, car. Esse é um som muito característico do inglês norte-americano. Som número 3. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Vou dar uma arrumada aqui. Som número 3. Por que ele é importante? Porque se você falar de maneira errada, confundir o E com o I, você pode falar palavrão, por exemplo, ou falar uma outra palavra, e isso vai dificultar o entendimento. Então vamos dar uma olhada no primeiro E, que é o curto. Ele tem um som de E. Imagina que você trabalhou muito, sentou na tua cadeira e você fez eita vida boa, é esse som de E. Então, quando você vê uma vogal, um I, o nosso I brasileiro, muitas vezes ele vai ter o som de E. 95% das vezes. Então, é shape, shape. Ele é mais relaxed, é mais relaxado. O segundo, que é longo, pelo fato da gente ter duas vogais aqui, ele vai ser longo e vai ser um som de I. Por exemplo, sheep. Ele é mais tenso, tá? Imagina que você fez alguma coisa errada, tua mãe olha para você e você faz lascou. Vou levar uma chinelada na bunda. Então lembre-se disso, pessoal. E o she é uma vogal, então ele é mais relaxado. E quando tiver duas vogais, que é o caso de sheep, ele vai ter som de I, um I mais intenso. Um I, ship, barco, sheep, o bichinho, certo? A nossa famosa ovelhinha. Vamos repetir, vamos praticar juntos, pessoal. Sheep, 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 shit, shit. Muitas pessoas sabem o que é shit, não vou precisar falar, tá? É o que a gente faz no banheiro, número 2. E o segundo é sheet, que seria lençol ou papel, ok? Vamos lá, guys. O quarto som aqui que nós estamos falando é o ED do passado. Não é sempre id. Então, algumas palavras vai ter o som de T no final. Por exemplo, worked. Logicamente, estamos falando dos verbos regulares em inglês. Worked. Worked. O segundo som, que é uma possibilidade, played. O som de D. Played. E o terceiro som, terceira possibilidade,
para a pronúncia do verbo do passado é id. Wanted, wanted. E já vi pessoas de níveis avançado cometendo esse erro, tá, pessoal? Pessoas de nível avançado, fluente, errando a pronúncia de verbos no passado. Isso deixa o seu inglês natural. Aqui então nós temos a prática geral. Think, pensar. This. Red, vermelho. Bright, certo. Ship, navio. Sheep, ovelha. Importante falar em voz alta. Quer destravar o seu inglês, pessoal? Que pergunta importante. Então, venha me seguir, dê o seu like, ok? Coloque, comenta suas dúvidas. Pode elogiar, pode falar mal, mas fale de mim. Fala mal não, que eu estou me esforçando aqui. Se você tiver interesse em ter aulas em grupo ou aulas particulares, mande um e-mail pedindo as informações. Vou te passar os horários das turmas, valores, materiais, entre outras informações importantes. Então venha me seguir, deixe seu like e comente. É sempre um prazer estar aqui. Vamos que vamos. Amanhã tem vídeo novo sobre um assunto diferente. E aí a gente já vai começar a falar do nosso famoso verbo to be, entre outras coisas muito interessantes. É um prazer estar aqui novamente. Se cuidem e até a próxima aula, guys. See you next class. Take care, everybody.